Lula pode ser ministro, mas fica com Moro, de Janot. Essa notícia é do Brasil 247. A mesma notícia saiu também no jornal aqui da Globo. Em parecer, Janot opina a favor da nomeação de Lula para a Casa Civil. Vamos entender. Bom, em primeiro lugar, essa notícia é do dia 28 de março de 2016, dos dois sites. Sabemos que o Lula foi impedido aí de ser ministro porque existe a suspeita que ele está sendo nomeado ministro para escapar da investigação do juiz Sérgio Moro, no Paraná. E a gente vai conversar agora um pouquinho sobre isso, baseado nas notícias. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou nesta segunda-feira, dia 28, portanto hoje, manifestação ao Supremo Tribunal Federal, no qual defende que deve ser mantida a nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil, mas pondera que as investigações criminais e possíveis ações penais referentes a ele devem, em princípio, ser mantidas no primeiro grau de jurisdição, ou seja, sob o comando do juiz Sérgio Moro. Janot diz que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há obstáculo à nomeação de pessoa investigada. Porém, diz ele, em virtude da atuação inusual da Presidência da República em torno da nomeação, há elementos suficientes para afirmar a ocorrência de desvio de finalidade no ato. Caso o Supremo Tribunal Federal acolha a posição de Janot, Lula será o primeiro-ministro sem prerrogativa de foro. Bom, é bastante interessante, né, essa posição do Procurador-Geral da República. Vamos ver aqui também o que fala aqui a Globo antes da gente fazer análise. Procurador-Geral da República opinou, porém, que as investigações sobre Lula fiquem com Sérgio Moro. Ele diz que a apuração no Supremo Tribunal Federal seria mais lenta que na primeira instância. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou nesta segunda-feira a favor da validação pelo Supremo Tribunal Federal da nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil. Tá, vamos passar aqui. É a mesma afirmação que ele faz aqui, logicamente essa fala aqui é dele, né? Escreveu Rodrigo Janot. O acervo probatório e elementos que se tornaram notórios desde a nomeação e posse do ex-presidente permitem concluir que a nomeação foi praticada com intenção de afetar competência de juízo do primeiro grau. Há danos objetivos à persecução penal, pela necessidade de interromper investigações em curso, pelo tempo para a remessa das peças de informação e para análise delas por parte dos novos sujeitos processuais e pelos ritos mais demorados de investigação e ações relativas à pessoa com foro por prerrogativa de função, escreveu Rodrigo Janot. Bom, essa é aqui a notícia. Eu achei bastante interessante porque seria uma solução que agradaria, imagino eu, que todas as partes, né? Primeiro, afirma-se que o Lula é indicado também porque tem competência para conseguir dar uma melhorada aí no que se refere à crise que o Brasil atualmente atravessa, uma crise que começou inicialmente com uma questão política, né? Foi uma crise política, e depois essa crise política começou a afetar também a economia, mas a pior crise mesmo que o Brasil vive hoje é uma crise política. Tá? É uma crise de respaldo, digamos assim. Ingovernabilidade se fala muito, né? A oposição tem bloqueado praticamente a governabilidade do governo Dilma. Bom, qual o problema disso tudo, né? A gente sabe, bom, seria interessante para a oposição, porque manteria lá no Sérgio Moro, que é isso que a oposição de fato quer, digamos, em negociação é isso que eles querem. Eles não se importariam, imagino, do Lula ser ministro, mas eles gostariam que o juiz que julgasse o caso do Lula fosse o Sérgio Moro. Do outro lado, o governo afirma que é interessante o Lula para ajudar o governo. Então, essa solução colocada aqui por Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, atenderia as duas coisas e mostra, de certa forma, até uma genialidade de sugestão aqui do Procurador-Geral da República. Há um problema nesse contexto, tá? Em relação ao juiz Sérgio Moro. É que muitas pessoas que já conhecem o juiz Sérgio Moro de longo prazo afirmam que ele é da turma do PSDB, que ele é favorável, que ele não condena ninguém do PSDB. E uma das provas é que
o Sérgio Moro, até agora, em mais de 2 anos de Lava Jato, de Operação Lava Jato, que ele é encarregado agora, ele não condenou ninguém do PSDB. E é uma coisa muito estranha, porque o PSDB aparece em várias das listas, aparece na lista de Furnas, aparece na lista da Lava Jato, lista do Odebrecht, tudo que é lista. Tem até uma brincadeira que fala que tem a única lista que o Aécio Neves não aparece é uma lista de compras que uma mulher vai no supermercado, tem lá arroz, feijão, tá lá, e tem Aécio Neves, né, e até nessa lista, aliás, ele apareceria. Então, seria um camarada que está altamente envolvido com corrupção, denunciado por vários locais no Brasil, denunciado, inclusive, lá em Minas Gerais, pelo policial que faleceu, veio a falecer agora no sábado passado, morte suspeita. Então foi denunciado de várias coisas. Também ele, o José Serra e outros grandes do PSDB. Ninguém nunca foi nem convidado a prestar, digamos assim, depoimento. No caso do Lula, o Sérgio Moro fez até uma condução coercitiva, né, para conduzir o Lula, digamos assim, na marra até a delegacia para fazer um depoimento. Então, uma outra coisa que intriga também é que o Moro não é novato, né? O Moro já tem aí uma carreira. E daí ele também já atuou na questão do Banestado. O Banestado, eu vou colocar todos esses links aqui para que vocês mesmos possam chegar às suas conclusões. E uma outra coisa interessante é o seguinte, eu não vou censurar comentários. É importante que quem veja os vídeos entenda também o tipo de pessoa que faz comentário. Portanto, se você é um psicopata, se você é um fascista, nazista, se você é tendente a questões de violência, de brigar com pessoas na internet, então fique à vontade que eu não vou censurar seu comentário, porque a minha intenção é que toda a sociedade veja o seu nome fazendo esse tipo de comentário e entenda que tipo de pessoa você é. Então fique à vontade. Voltando aqui ao assunto, Carta Capital mostra em uma reportagem publicada no dia 3 de março de 2015, né, e ela diz o seguinte, ainda não tinha essa coisa com Lula. O que diferencia o caso Banestado da Operação Lava Jato? O juiz Sérgio Moro arbitra uma operação que investiga um extenso esquema de corrupção e evasão de divisas intermediadas por doleiros que atuam especialmente no Paraná. Uma força-tarefa é montada e procuradores da República propõem ações penais contra 631 acusados. Surgem provas contra grandes construtoras, grupos empresariais, além de políticos. Delações premiadas e acordos de cooperação internacional são celebrados em série. Lava Jato? Não. Trata-se do escândalo do Banestado. Um esquema de evasão de divisas descoberto no fim dos anos 90 e enterrado de forma assintosa na transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o de Lula. E aqui vem a questão. Ao contrário de agora, os maus feitos no Banco Paranaense não resultaram em longas prisões preventivas. Muitos envolvidos beneficiaram-se das prescrições e apenas personagens menores chegaram a cumprir pena. Tá? Essas constatações tornam-se mais assustadoras quando se relembram as cifras envolvidas. As remessas ilegais para o exterior via Banestado aproximaram-se dos 134 bilhões de dólares, ou mais de R$500 bilhão em valor presente, para ser exato, 520 bilhões de reais naquela época. Bom, de acordo com os peritos que analisaram as provas, 90% dessas remessas foram ilegais e parte tinha origem em ações criminosas. Tá? Então, o que intriga quem não quer que o Lula seja julgado por Sérgio Moro é que o Sérgio Moro se mostrou nesses anos extremamente parcial. Certo? Quando envolvido, por exemplo, agora na lista da Odebrecht apareceram aí vários nomes do PSDB. Imediatamente ele mandou arquivar tudo, colocou sigilo em cima da lista, ninguém pode fazer mais nada com isso. Só que a lista já tinha sido vazada antes e por isso que todo mundo sabe que tem muita gente grande, inclusive volta-se os mesmos nomes, Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin, toda essa turma aí já conhecida, até o Fernando Henrique também parece que aparece lá também. Bom, só que não aparece lá é a Dilma e o Lula, né, que está sofrendo agora o processo de impeachment. É uma coisa que
há de se entender como uma pessoa que é acusada de 22 processos, que é o Eduardo Cunha, conduz um processo de impeachment. Mas tudo bem. Quanto à mídia, não se via o mesmo entusiasmo investigativo dos tempos atuais. Alberto Youssef, Marcos Valério, Toninho de Barcelona e tararará, entre outros, tiveram seus nomes vinculados ao esquema. A mídia também não fez essa cobertura toda. E daí, salvo raras exceções, Carta Capital entre elas, a mídia ignorou o caso praticamente. Há um motivo. Os investigadores descobriram a existência de contas CC5 em nomes de meio de comunicação. Tá? Então, o que diz? Uma coisa interessante desse caso é que, em seu relatório, o procurador Celso 3 deixa claro que possuir uma conta CC5 em tese não configuraria crime, mas que mais de 50% dos detentores não resistiriam a uma devassa. Inclusive, tem uma afirmação que há uma suspeita que mais de 90% eram ilegais. Agora vamos entender por que a mídia não falava no assunto. Tá? Aqui, ó. Mais um documento corrigido pelo Banco Central. O Ministério Público chegou a estranhar mudanças repentinas em dados enviados pelo governo FHC. Em um primeiro relatório encaminhado para investigadores, as remessas da TV Globo somavam o equivalente a 1,6 bilhões de reais. Mas um novo documento corrigido pelo Banco Central chamou a atenção dos procuradores. O montante passou a ser de 85 milhões, uma redução de 95%. A RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul e atualmente envolvida no escândalo das Zelotes, também foi beneficiada pela correção do Banco Central. A remessa caiu de 180 milhões para 102 milhões de reais. A quebra do sigilo demonstrou que o grupo Abril, dono da revista Veja, fez uso frequente das contas CC5. A editora Abril, a TVA e a Abril Vídeos da Amazônia, entre outras, movimentaram um total de 60 milhões no período. O SBT de Silvio Santos enviou 37,8 milhões de reais. Ou milhões de dólares, não dá para saber aqui exatamente. Bom, o caso Banestado é interessantíssimo. Eu aconselho que vocês leiam sobre isso para que formem uma opinião de uma maneira mais abrangente. Porque se a gente lê somente a questão pontual, que é o que está fazendo isso aqui, sem entender a questão partidária das pessoas envolvidas, então a gente tende a ter uma opinião tendenciosa, normalmente direcionada aí na mesma opinião do escritor dessas matérias. Então é por isso que a gente faz aqui uma análise mais profunda de tudo, né? Tem que entender quem é Sérgio Moro, quem é Lula, quem é Rodrigo Janot e por que as decisões são tomadas nesse sentido. Tá certo? Bom, é isso então, pessoal. Coloque aí seus comentários, sem medo de ser feliz. Aqui não temos censura. Fique à vontade e até o próximo vídeo.